Alfred Sloan foi um famoso executivo da indústria automobilística americana. Filho de um mecânico, nasceu em 23 de maio de 1875, sendo o primeiro de 5 filhos. Desde cedo, sempre demonstrou grande capacidade intelectual, destacando-se nas escolas públicas onde estudou, assim como no Instituto Politécnico de Brooklyn. Em 1892, formou-se em engenharia elétrica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, como o mais novo membro de sua turma. Logo cedo descobriu um grande amor pela mecânica automotiva, que iria desabrochar ainda mais ao longo de sua carreira de sucesso. Sloan começou a sua carreira como desenhista em uma pequena oficina mecânica, a Hyatt Roller Bearing. Em 1899 se tornou presidente da Hyatt, onde supervisionou todos os aspectos do negócio da empresa, fazendo com que ela crescesse rapidamente sob sua liderança. Em 1916, a Hyatt se fundiu com a United Motors Corp., da qual Sloan também tornou-se presidente. 2 anos depois, a empresa foi comprada pela General Motors, sucedendo na nomeação de Alan Sloan para vice-presidente de acessórios e membro do comitê executivo da GM. Em 1923, Sloan foi nomeado presidente da General Motors, ajudando a reorganizar a empresa que encontrava à beira da falência. Durante seus 23 anos como CEO, a General Motors viveu um período grande de expansão e aumento na participação no mercado de automóveis. As análises de Sloan e capacidade e compreensão dos problemas de gestão tornou possível o crescimento e o progresso da empresa ao longo dos anos. Alfred Sloan instituiu um conjunto de procedimentos padrões para orçamentação, contratação, vendas, etc. Criou divisões descentralizadas encarregadas de produzirem componentes específicos e a transformou em centros de lucro. Esses centros eram administrados pela administração central da companhia, que recebia, em intervalos regulares de tempo, relatórios detalhados sobre vendas, estoques, recursos, lucros, etc. Alfred Sloan também criou os conselhos interdivisionais, que funcionavam como departamento à parte, onde os executivos poderiam compartilhar ideias e encontrar diferentes formas de explorar o negócio e o mercado. O executivo ainda definiu uma nova estratégia de marketing segmentado para a GM, fazendo-a crescer de maneira incrível de 12,7% em 1921 para 47,5% em 1940. Resumindo, ele deu à empresa uma estrutura com centralização na definição de políticas e descentralização de sua aplicação prática, por meio de divisões coordenadas com a administração central. Sloan foi um grande estrategista e visionário, e esses fatores foram determinantes na sua carreira, também para o seu sucesso. Uma diretriz básica da mudança feita por Alfred Sloan foi a de estabelecer um mecanismo de controle central que não prejudicasse a autonomia das unidades de negócio. Para isso, Sloan definiu 2 princípios de organização. O primeiro seria a responsabilidade sem limites que os executivos principais de cada divisão teriam. Segundo, que determinadas funções centrais seriam necessárias para promover o desenvolvimento lógico e o controle adequado das atividades da corporação. Para implementar esses princípios, Sloan pensou de maneira descentralizada, pois começou definindo explicitamente as funções das diversas divisões que constituíam a corporação. Os gerentes dessas divisões formavam uma espécie de comitê de operações, que tinha como finalidade resolver todos os problemas rotineiros, que antes eram resolvidos pelo comitê executivo. Dessa forma, ele permitia autonomia para as unidades de negócio, ao mesmo tempo em que exigia deles de se reportarem para a administração central. No total, ele criou 4 grupos de divisões: o grupo de carros, responsável pela fabricação e venda dos carros; o grupo de peças, responsável pelas vendas internas e externas das peças dos carros; o grupo de acessórios, responsável pelas vendas internas e externas dos acessórios dos carros; e um grupo chamado de diversos, responsáveis pelos negócios internacionais da empresa. Em paralelo, quanto à modificação da estrutura, Sloan procurou desenvolver e comercializar uma linha rentável de produtos para a GM, sendo que, para resolver esse problema, ele precisou aprimorar a qualidade dos produtos fornecidos pela General Motors e aumentar o valor e a qualidade dos veículos oferecidos aos consumidores. Com isso, ele reduziu o número de modelos oferecidos pela empresa e especificou suas faixas de preço, reduzindo sua linha para 4 modelos básicos: Chevrolet, Buick, Oldsmobile e Cadillac. A maneira adotada para organizar a GM tornou-se modelo para quase todas as empresas no século XX. A General Motors foi dividida em unidades autônomas que ficaram sujeitas apenas ao controle financeiro e político para uma pequena equipe central. Sua ideia era que os executivos de nível corporativo não deviam ocupar os detalhes do centro do lucro e concentrar-se no exame dos resultados. As ideias de Sloan foram implementadas na década de 1920, mas somente foram completamente divulgadas na década de 60, quando ele, perto dos 90 anos, escreveu suas memórias no livro Meus Anos com a General Motors.
Falando sobre Ford. Ford foi um empreendedor estadunidense, fundador da Ford Motor Company, o primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir em massa automóveis em menos tempo e ao menor custo. A introdução de seu modelo Ford T revolucionou o transporte na indústria dos Estados Unidos. Ford foi um inventor prolífico, registrou 161 patentes nos Estados Unidos. Como único dono da Ford Company, ele se tornou um dos homens mais ricos e conhecidos do mundo. Criado por ele, o Fordismo é um sistema de produção, cuja principal característica é a fabricação em massa. Henry Ford criou esse sistema em 1914 para a sua indústria de automóveis, projetando um sistema baseado numa linha de montagem. O objetivo principal desse sistema era reduzir ao máximo os custos de produção e assim baratear o produto, podendo vender para o maior número possível de consumidores. Desta forma, dentro desse sistema de produção, uma esteira rolante conduzia o produto, no caso da Ford, os automóveis, e cada funcionário executava uma pequena etapa. Logo assim, os funcionários não precisavam sair do seu local de trabalho, resultando numa maior velocidade de produção. Também não era necessária a utilização de mão de obra muito capacitada, pois cada trabalhador executava apenas uma pequena tarefa dentro de sua etapa de produção, o que barateava os custos. Além disso, ele tinha seus princípios, que o mesmo aplicava em sua linha de produção. Entre eles estão a intensificação, que consiste na diminuição do tempo de produção e na rápida colocação do produto no mercado. O princípio de economicidade, que consiste em reduzir ao mínimo o volume do estoque da matéria-prima em transformação, para assim rapidamente custos com matérias-primas e salários. E o princípio da produtividade, que consiste em aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período por meio da especialização. O Fordismo foi o sistema de produção que mais se desenvolveu no século XX, sendo responsável pela produção em massa de mercadorias das mais diversas espécies. É um modelo estudado e repassado para todas as pessoas. Foi um pensamento que se manteve e que foi repassado de geração em geração, não como um mito, mas como uma prova de algo que funciona, não como uma teoria, mas como algo concreto.